Agora, o Bruno Henrique, né, que também foi falado. Cara, eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu sou um desses que tem a dúvida se o Cebolinha ainda é titular absoluto do Flamengo. O Vitinho, não, desculpa. O Bruno Henrique entra ontem na direita, já deixando claro a preferência do Tite pelo Cebolinha, né? Porque se fosse a preferência pelo Bruno Henrique entraria na dele, o Cebolinha era deslocado para a direita, como acontecia na época do São Paulo. Acontecia muito do Cebolinha ir para a direita, né? E, cara, o Bruno Henrique no começo do jogo, ele tava meio que os movimentos meio tortos, né? Ele, na hora de ir pra dentro, é porque ele tá acostumado com a lateral tá do lado esquerdo dele. Agora a lateral tá do lado direito dele, né? Ele cortava pro meio pra fazer alguma coisa, né? Pra chutar, pra cruzar, né? Agora não, agora ele tinha que cortar pro meio, mas já passou a perna ruim, né? E você ficava meio torto. Até mesmo na hora de voltar, ele já não voltava naquela questão de ocupando corretos espaços. Questão de movimento, treinamento, né? Não tá habituado a jogar ali. Mas não só pelo jogo de ontem, mas pela história do Bruno Henrique, eu acho o Bruno Henrique mais jogador que o Cebolinha. Sem dúvida. Tá numa fase muito boa. Isso aí não é. Mas sem dúvida. o Bruno Mas se a gente Henrique... pegar, ó, Mas algumas... o Cebolinha tá numa fase boa de quantos jogos? Tá falando de 3 jogos? Não, a gente tá falando aí de uns 5 jogos. Era difícil. Se a gente pegar algumas lives anteriores, a gente chegou a comentar que o Bruno Henrique fala assim, cara, o Bruno Henrique, cara, a história dele é intocável. Mas ele já vem, em alguns jogos, ele veio tendo uma queda. Desde ele o Grêmio. Vem jogando tão bem. O primeiro jogo do Bruno Henrique ruim foi o Grêmio. O que é até natural, cara. O cara não tem como o cara vir, porra, pedalando o ano inteiro. Calma aí. Mas ele tem uma... Ele caiu um pouquinho. Calma aí. O Everton Cebolinha, ele surge num momento que pra gente assim, é muito bom, cara. Porque era um jogador que, na verdade, se você pegasse o Bruno Henrique ali, ele praticamente não tinha um substituto, correto? Ele não tinha um substituto. Hoje você pode olhar pro banco ou não, né? Depende do ponto de vista se o Cebolinha é titular ou não, mas hoje você consegue, na ausência do Bruno Henrique, ou num momento que ele não esteja bem, né, jogando bem, que é o que tá acontecendo agora. Não tô dizendo que ele tá jogando mal pra caramba, não, mas ele não tá no melhor momento dele como ele tava quando ele voltou da lesão. Isso é fato. Então eu acho que o Everton Cebolinha, ele surge num momento que é um momento importante pra gente, cara. Um momento em que a gente não tem o melhor do Bruno Henrique, passa a ter o melhor do Everton Cebolinha. Ele tá fazendo a diferença em campo. Pra mim, o Everton Cebolinha, pra mim, tá? Eu acompanhando o Flamengo e tal, a minha perspectiva ali, a minha visão, o Everton Cebolinha começa numa crescente a partir do jogo do Grêmio. Fez um jogo bom um pouquinho antes ali também, mas contra o Grêmio ele joga muito bem. E quando ele sai pra entrar o Bruno Henrique, é onde a gente perde o jogo. E ali, o primeiro jogo do Bruno Henrique muito mal. Que ele entrega 2 paçocas. Ele entrega, e é o primeiro jogo dele muito mal, e depois ele tem aquela questão de mal. Só que ele volta agora com o América Mineiro. Bruno Henrique é aquele jogador que ele entendeu, né? Ele entendeu, opa, tô perdendo meu espaço. E tá correndo atrás de novo. E Bruno Henrique começando a jogar de novo, vai trazer uma dor de cabeça pro Tite. É maravilhoso. Ótimo, pra gente também. A gente tem a tendência do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique fez história aqui com a gente, né? A gente tem o Bruno Henrique hoje como nosso ídolo atual, do elenco atual, né? O Bruno Henrique, um dos caras mais importantes. Então a gente tem aquele apego com o Bruno Henrique. Só que, se o Bruno Henrique vier nessa crescente, na minha opinião, eu acho que quem sobra é o Luiz Araújo, né? Nem o Cebolinha. Que também vinha bem, que né? também vem bem. Que também vem bem. Agora, porque, assim, graças a Deus, a maioria dos jogadores só que o Cebolinha tá melhor do que o Luiz Araújo. Eu vou voltar àquilo que eu sempre tô falando aqui já tem um tempo. Não existe mais 11 jogadores titulares. São 16 que utilizam. E a forma que o Tite está jogando com essa equipe, ela suga muito a condição física. O Luiz Araújo foi banco porque certamente ele vai usar o Luiz Araújo quarta-feira. Porque vai colocar ele para jogar quarta-feira. Porque o cara que tava... Ele sai contra o Bragantino morto contra o Bragantino. Pô, cara, o cara subir e descia o jogo todo. Por isso que o Bruno Henrique foi titular. Vai botar o Luiz Araújo quarta-feira, eu tenho certeza disso. E uma hora ele vai bancar o Cebolinha e vai jogar Luiz Araújo e Bruno Henrique. Vocês podem ver. Isso é ótimo pra gente. A gente vai ter sempre um jogador descansado. Exatamente isso. Eu não vou entrar nessa discussão que
o Cebola é titular e o Bruno Henrique é reserva, o Bruno Henrique é titular e Não. Os três vão revezar a posição. Vão revezar sempre. Cara, E isso a é vantagem sensacional. nossa é que o Cebola consegue jogar na esquerda, mas não tão bem na direita. O Bruno Henrique joga na esquerda e no início de carreira ele jogava na direita. E o Luiz Araújo, o Bruno Henrique vai ser tipo o coringa dos dois, né? Quando vem um, vai o Bruno Henrique, o outro Bruno Henrique. Vai acabar sendo assim. Vai ter